Olá você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos a mais um tão querido, o nosso Bem Casados, toda sexta-feira ao vivo, às 20 horas, e você vê com a gente aqui testemunhos maravilhosos que são exemplos para mim e para você de uma vida de casado, vida de gente verdadeira e testemunho real que nos ajuda a enfrentar essa vida tão corriqueira, esse deserto muitas vezes que se chama mundo e a gente só consegue atravessar bem acompanhado e bem casado, né? Isso, e com testemunhos transformadores que nos dão aí as dicas, os mais diversos que você teve aqui nessa segunda temporada do Bem Casados. Quanta coisa boa a gente já viveu até aqui. E hoje a gente vai entrevistar um casal maravilhoso, daqui a pouquinho você vai ver. Mas, como eu sempre digo, né? Talvez você me conheça já como pastor Vinícius, aqui da sua igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também através da IPP-TV. Sou pastor auxiliar, mas eu gosto de me apresentar como a gente se apresenta no Ministério de Casais. Lá no Encontro de Casais com Cristo, a gente diz assim: eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bom demais. E como a gente sempre faz, a gente começa esse programa falando da palavra de Deus. Porque não tem como, esse é o solo, né? Esse é o solo que todo casamento, para ser bem casado, como a gente fala, você tem que estar enraizado na palavra de Deus. Se você quer que o seu casamento dê frutos, só aqui, só através do fruto do Espírito e só através da palavra que vai fazer você e o seu cônjuge frutificar para a glória de Deus. Então, como a gente vai falar hoje sobre um amor que acolhe e esse amor que traz acolhimento, eu quero falar sobre um acolhimento que tem que ser um acolhimento mais próximo do que você imagina. Aliás, pastor, como é que é o segredo da felicidade para o meu casamento? Eu costumo dizer assim para os homens: você quer ser feliz ou quer ter razão? Então, muita calma nessa hora, né? Mas a felicidade no casamento está mais perto do que você imagina. Então, felicidade mais perto do que você imagina. É claro, sabe por quê? Abra sua Bíblia comigo aí, se você pode. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a gente vai ler dos versículos 8 até o versículo 11. Primeira de Pedro, capítulo 3, de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança, pois aqueles que querem amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha o que Pedro está falando na sua primeira carta, e ele está, na verdade, aqui citando o Salmo 134, não, gente, desculpa, o Salmo 34, onde ele vai dizer assim: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Você quer dias felizes com a sua esposa? Você quer dias melhores, felicidade com o seu esposo? Então veja o que Pedro está nos ensinando. E justamente ele faz essa colocação de um modo de viver para o casal, quando ele fala anteriormente aqui, na perícope anterior, do versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar dos deveres dos casados. E aí depois ele meio que dá uma fórmula para a felicidade. E a fórmula da felicidade está no tratamento de um para com o outro. Agora, aonde está baseado esse tratamento aqui que Pedro está nos ensinando? Porque, por exemplo, ele vem com uma série de questões dizendo assim, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, ou seja, tenham misericórdia, sejam amigos, e além da misericórdia, vocês sejam humildes, não paguem o mal com o mal, nem ofensa por ofensa. É difícil, né, gente? Às vezes aquela palavra mal dada no casamento, o sangue ferve e você tem vontade de responder na mesma medida. Ou aquela famosa, como eu sempre digo aqui, esqueceu o sapato no meio da sala, o queridão lá. Ou então esqueceu a toalha em cima da cama e ela deixou o secador e a escova em cima da pia na hora que você vai escovar o dente. A pasta apertada bem no meio e o sangue vai subindo. E aí você pensa assim, não, eu vou responder igual. Mas eu vou fazer como ele fez e tal. Pedrão está dizendo o seguinte para a gente aqui:
Você quer ser feliz? Você precisa utilizar do amor de Deus que está refletido na cruz do Calvário, porque assim, só dá para a gente viver uma vida feliz se a gente tiver o reflexo do amor de Cristo na vida do nosso próximo. Ou seja, eu preciso viver o amor de Deus para exercer esse amor pelo meu cônjuge. Então é o seguinte, se Deus teve misericórdia de mim na cruz do Calvário, eu preciso ter misericórdia. Quem sou eu? Se Deus me amou, por que eu não vou ter misericórdia? Se eu fui agraciado com a misericórdia do Senhor e com a sua graça, ou seja, graça, Deus me entregando aquilo que eu não merecia. Aí você olha para a esposa, você olha para o varãozinho aí do lado, você não merecia, mas eu vou te presentear. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua vida. E misericórdia é o quê que Deus nos faz? Misericórdia é Deus não nos entregar aquilo que merecíamos. Ou seja, por mais que você tenha razão, não entrega a sua ira sobre o seu cônjuge. É isso, exercer o amor da cruz é você fazer amor incondicional. Você ama o seu marido, você ama a sua esposa, porque está baseado numa aliança que é incondicional. E é por isso que o reflexo do amor de Cristo deve ser a sua graça e deve ser a sua misericórdia. É por isso que essa fórmula aqui da felicidade, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, deve seguir o mandamento de Jesus. Porque eu termino com esse texto, que é o mandamento de Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Qual é o novo mandamento aqui, pastor Vinícius? Se Jesus está citando Deuteronômio 6, que é o Shema lá. O novo mandamento é porque a interpretação correta desse texto é quando Jesus fala assim, como eu vos amei. A gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas na interpretação de Jesus, eu me amo porque Jesus me amou primeiro. Ele nos amou primeiro, e porque ele nos amou com amor sacrificial, eu preciso amar a minha esposa, você precisa amar o seu cônjuge dessa maneira. E aí tem uma imagem aí que eu queria compartilhar com você, que simplifica isso, resume isso, o amor ao próximo. Quer saber o segredo de dias felizes na sua vida? Martim Lutero compartilha com a gente aí, e esse texto é muito legal, essa frase de Lutero vai nos ensinar nessa noite aqui, como que a gente pode exercer esse amor sacrificial, esse amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Perguntaram inclusive para Jesus. O meu próximo é todo aquele que eu me relaciono a cada dia. Pode ser uma pessoa na fila do banco, pode ser a pessoa do trabalho, a pessoa na faculdade. Mas, antes de tudo, uma só carne. Tem um próximo que é mais próximo que todos. E eis a frase de Lutero aí. Vamos ler? Vamos ler junto aqui, ó. O cristão deve amar o seu próximo. E como a sua esposa é o seu próximo mais próximo, ele deve amá-la profundamente. Martim Lutero era um cara sábio, né? Muito esperto ele. E ele, casado com Catarina Fombora, ele sabia o que ele estava falando. Então, é o seguinte, resumo, dias felizes. O seu próximo mais próximo é quem está do seu lado. E se quem está do seu lado merece misericórdia, graça e amor, dedique toda a profundidade do seu coração a essa pessoa que está contigo aí. Deus te abençoe e vamos agora, né, Michele, para a nossa entrevista, né? Chegou o momento da gente conhecer os nossos convidados de hoje, que vieram compartilhar um pouquinho desse amor que transborda e eles acolhem outras pessoas. Wallace e Paula. Ei, hoje é dia de Bem Casados e teremos mais uma história para ouvir e se emocionar. É dia do casal Paula Caldeiras e Wallace Nascimento. De melhores amigos na infância a melhores amigos no casamento. Começaram um relacionamento sério em 2005 e 4 anos e meio depois se casaram e desde então vieram os lindos filhos Arthur, Olivia e Isadora. Vamos parar para olhar um pouquinho das fotos. É a união perfeita da calmaria de Wallace e a tempestade de Paula. Calma, gente, foram eles que disseram. Conheceram a Cristo no encontro de casais com Cristo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a convite de um casal de amigos. Bem, passaram por todos os caminhos, discipulado, escola bíblica dominical, até o dia que se converteram e começaram a congregar na igreja. E então, não pararam mais de trabalhar nos ministérios. Vieram para ficar.
Mas o que chama a atenção desse casal é a facilidade de ambos em cuidar do próximo. Eles têm o dom de receber amigos em casa, com o propósito de cuidar e acolher. Agora é a vez deles serem recebidos pelo queridíssimo casal Pastor Vinícius Lacerda e Michele Lacerda para compartilhar ainda mais as suas histórias para todos nós, né? Bem-vindos, casal! Voltamos com o nosso casal convidado de hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, eu sou o Wallace da Paula. E eu sou a Paula do Wallace. Nós somos casados há... quase 24 anos. Isso aí. Temos 3 filhos, né? Estamos juntos há 27 anos. Desde sempre passamos mais tempo juntos do que É verdade. solteiros. É verdade, é verdade. Legal, Olha só. bênção, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo Alegria convite. mesmo, sejam bem-vindos e que Deus abençoe vocês. Obrigada. É sempre bom estar com vocês aqui na igreja e ver vocês empenhados aí no Ministério de Casais. Desde sempre, quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos aqui, na verdade, vocês foram um casal referência pra gente, de Ministério de Casais e tal. Isso já vai dar mais ou menos a tônica do tema de Sim. hoje, não é isso, verdade, Michele? verdade. Nos acolheram muito bem. Né? Exato, exato. É isso aí. E a gente entrando no tema de hoje, né, sobre acolhimento, um amor que acolhe. E eu queria para a gente já entrar no tema de hoje, que vocês explicassem pra gente que acolhimento é esse que vocês fazem. Conta pra gente a história do acolhimento na vida de vocês. Vou eu ou você? Acho que você pode começar com a sua história, né? Então, eu vou contar uma pequena história aqui para vocês, que isso vem da época desde a casa dos meus pais, principalmente do meu pai, né? Que era uma casa que todos os amigos se reuniam, e assim, meu pai tinha essa coisa de acolher, de trazer, de fazer lanche, sabe aquelas coisas de deixar a molecada bem à vontade, meninos e meninas, tanto que até hoje, quando a gente encontra amigos de muito tempo que não se encontram, eles perguntam como nós estamos, e a terceira pergunta é: como está o seu Jorge? Que é uma coisa marcante. Então, né? seu pai era alguém que todo mundo queria estar perto e ele mesmo queria todo mundo perto dele. Isso. Acolhia todo mundo ali, é isso? Isso é uma coisa, pastor, que vem passando de geração, porque nós somos assim, né? A nossa casa acolhe os amigos dos nossos filhos. A gente prefere que eles estejam perto da gente pra gente conhecer quem são os amigos. Então a gente pode dizer assim, meio que tá no DNA de vocês, é isso? Pra gente acontece de uma forma muito natural, né? Assim, eu sou testemunha dessa casa, né? Era uma casa que estava sempre com muita gente, até de forma exagerada, assim, né? Era a casa, o point da rua. Eu participei muito pouco, porque eu não morava no bairro, assim, mas das vezes que eu fui lá, eu pude testemunhar isso. E assim, quando a gente se casou, a gente sempre gostou, né? Então a gente sempre deixa a nossa casa aberta para amigos mesmo, e aquela turma enorme de viajar junto, de estar junto. Então pra gente é muito natural, assim. A gente não vê nenhum, não sei se posso usar esse termo, nenhum mérito nisso, porque é uma coisa que, assim, Deus deu pra gente. Flui naturalmente. Não é nada forçado, né? Flui naturalmente. A gente consegue fazer isso sem peso, sabe? Com prazer, aquela coisa gostosa, né? E o bom disso, que por nós vivermos essas experiências, a gente já pôde perceber muita coisa, né? Como isso é feito de forma muito natural, as pessoas se sentem realmente, assim, à vontade com a gente, acolhidas, gostam de estar com a gente, sempre estão fazendo alguma coisa, né? E a gente consegue fazer isso, assim, de uma maneira muito tranquila. E é muito bacana, assim. Acontece naturalmente, e isso me lembrou um texto que eu acho que cai perfeitamente com o que vocês estão contando pra gente. Por exemplo, 1 de Pedro 4:9 vai dizer assim: sede hospitaleiros mutuamente, sem murmuração. Então, me parece que Pedro está dizendo que para algumas pessoas, às vezes, receber as outras era algo penoso. E não é o caso de vocês, né? Vocês fazem com alegria. Então é isso? Sim. Isso aí. Sim. E assim, com alegria, é regular. Então não tem temporadas, um pouquinho, uma semana assim ou não. Se deixar, a gente acolhe sempre. É tipo, me casa, tu casa. A gente às vezes não consegue sair porque o pessoal tá em casa. A gente não consegue fazer muita coisa assim fora porque a gente tá sempre Lembrei de uma coisa. recebendo. Nós casamos. Nós ficamos umas 4 semanas
para expulsar os amigos da nossa casa. Olha na época, só. porque eles não iam, a gente teve que falar, nós casamos, Era vocês tipo- poderiam se retirar. Foi parecido com festa judaica, né? Vocês casaram e a festa não terminava e o pessoal não saía. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas é claro, né, com uma dosagem. A gente, Claro. assim, eles eram muito próximos, Era uma nossos. turma de faculdade, E né? Todos assim, amigos. A gente tinha muito perto. Quando você falou isso, pastor, o que a gente entende, assim, quando a gente conversa, né, a gente pensa assim, bom, a gente tem condições, Uhum. né? Nós temos um lugar, nós temos uma casa. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Tem gente que tem essa dificuldade de relacionamento, né? E, assim, a gente precisa ter um pouquinho desse olhar, assim, para perceber, né? Já teve situações, por exemplo, que a gente ouviu, assim, falar assim, mas eu chego na igreja, por exemplo, ninguém fala comigo, Olha aí. né? E aí a gente fala assim, eu já cheguei a falar, né? Falei, mas você fala com as pessoas? Porque tem isso também, né? Normalmente a resposta é... Tipo, não. A Então, empatia é uma via de mão dupla, então. É isso que você está dizendo mais ou pra menos, gente. não, mais ou menos assim, a gente sabe das dificuldades que algumas pessoas têm para chegar e com as outras, mas assim, um oi, um bom dia, né? Aquela coisa meio velha e oi. boa educação. O princípio básico, né? Boa educação. Porque a gente costuma dizer que quem está chegando é que tem que cumprimentar. Mas às vezes a pessoa que está chegando precisa desse acolhimento, né? Precisa, e muita gente chega assim, como é que fala? Buscando, né? Ferida, machucado. Buscando, como é que fala? Amigos, buscando uma igreja que abraça, às vezes chega ferido, né? E dependendo do que você faz, aquilo pode mudar A trajetória. a trajetória da pessoa. Já teve vezes, assim, do Wallace me comentar, por exemplo, chegar, vou dar um exemplo prático, né? Nossa igreja, assim, ela tem um problema bom. Muita gente. É verdade. Muita gente, É uma né? igreja acolhedora. Acolhedora. Sim. E assim, já teve E situações, gente por de exemplo... tudo quanto é lugar do Brasil, né? Já teve situações, E por fora do exemplo... país também. Da pessoa chegar assim no estacionamento, ver que tá cheio, querer ir embora e tipo, fala assim, não vai embora não, peraí que nós vamos dar um jeitinho, né? Então, assim, a gente sabe que tem isso também, essa dificuldade, mas pra gente, como eu te disse, eu falo pra elas, amor, a gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem condições, nós podemos receber, então assim, a gente tem que colocar isso à disposição do Senhor. Sim. E tudo isso que Deus nos deu. Tem dom, Sim. Pra quê? Isso. Tem que fazer sentido isso. Tem coisas que são muito, assim, muito evidentes para algumas pessoas, né? Algumas coisas você olha e fala assim, que bacana, aquela pessoa tem tem este dom, né? Tem essa habilidade. Eu creio, assim, que o acolhimento é algo importante, porque, assim, é uma basezinha, né? Aquela coisa do mãe e pai. Quem são, né? São os meus amigos, final de semana, vamos fazer alguma coisa, vamos estar junto. E nessa parte, pastor, você sabe de muita coisa. As pessoas se abrem bastante. E quando você vai ver, tem gente que tem, como é que fala? Problemas, assim, que não podem ser tratados em qualquer lugar. É verdade. Né? E é por isso que, assim, fazendo um merchan aqui para você que está chegando na nossa igreja, falou, eu estou visitando Pinheiros, como é que funciona? Você precisa fazer parte do grupo de pastoreio, porque é isso que o casal está falando aqui. O grupo de pastoreio é o lugar de acolhimento, não é isso, Wallace? É isso aí. A gente precisa, né? Nós fazemos, inclusive, parte da primeira turma. Olha aí. Lá atrás, de grupo pastoreio. E a gente sempre acolheu. E esse acolhimento, ele é por afinidade, é por geoposicionamento. Então, por exemplo, a pessoa mora perto da tua casa e não conhece ninguém. Pô, vem. Vamos só fazer uma tradução aqui, porque às vezes tem alguém que está nos visitando pelo agora o programa e fala, que história é essa de grupo de pastoreio? É verdade. Explica pra gente o que é grupo de pastoreio. Então são grupos, pastor, que assim, são separados por bairros, são membros da igreja, que recebem um trabalho feito, um trabalho pastoral, onde semanalmente é estudado o mesmo texto por todos os grupos. Então ele é composto de um líder, normalmente um líder pode ser ou não um oficial da igreja, um diácono, um presbítero ou não, ou um líder de algum ministério, que ele tem a incumbência de se preparar para passar esse texto com a turma, e é uma oportunidade que a turma tem de também trocar, porque culto você ouve, né? EBD você tímido ou não, às vezes e ali a turma abre o coração. Ali abre. No momento do lanche é que a gente consegue conversar, né? Naquele momento de comunhão ali, né, Michele? E os temas tem tudo a ver, porque, por exemplo, este ano o tema é família. Família. Então veio sequência, papel do homem, papel da mulher. Verdade. Né? Veio Filhos. Filhos.
agora veio problemas conjugais, aí começa a tratar, tocar mesmo, Pronto. em feridas Sim. que não se fala. E no final Sim. o pessoal abre o coração. E aí, Porque começa. no grupo, a gente fala GP, né? O nosso grupo de pastoreios, a gente recebe famílias, como eu sempre falo aqui, famílias reais, com problemas reais. Histórias reais, né? Histórias reais. Então a gente está ali, abordando um tema de filhos. As famílias convidadas estão ouvindo, a gente está tratando, Uhum. mas aí é o momento que eles se abrem, coisa que a gente às vezes não faz na igreja. Às vezes não, quase nunca, né? A gente não tem tempo muito de fazer rápido, isso na né? igreja, Tudo que exatamente. acontece ali na igreja, que é o culto que a gente está prestando a Deus, ele é um momento litúrgico. Mas acho que esse acolhimento que vocês estão falando pra gente aqui, que está no DNA, acaba passando por essa hospitalidade do grupo de pastoreio. E aí, resumindo assim, ó, grupo de pastoreio talvez você conheça aí na sua igreja, célula, pequenos grupos e etc. Mas voltando, isso está no DNA de vocês desde sempre, então. Então, eu queria voltar mais um pouquinho sobre a família acolhedora. Paula, quando vocês voltaram, você acolheu o Wallace novamente e acolheu com uma bagagem. Como foi para você, na prática, esse acolhimento com essa bagagem? Porque a gente viu no vídeo ali, né? Que teve a época do namoro e tal, aí depois o Wallace teve um outro relacionamento e vem com uma filha. Isso aí. Conta pra gente, como é que foi acolher essa história toda, Paula? Bom, foi bem difícil, né? Na verdade, você não sabe o que você está recebendo, né? Ó. Você acha que, assim, vai ser tudo muito tranquilo e, na verdade, você tem algumas dificuldades, né? Eu lembro que, na época, a menina, né, ela era bem pequenininha, tudo, e eu lembro que ela começou a ir, assim, em casa, né, na casa dos meus pais. Meu pai achava que era irmã do Wallace. Olha Teve E assim, uma irmãzinha do episódio, Wallace, aí ele chegou e falou assim, nossa, que linda, é sua irmãzinha? Aí eu falei, não, é minha filha. Aí quando ele falou que era minha filha, meu pai, o quê? Como assim sua filha? Aí tipo, meu pai já ficou bravo, sabe, assim, não queria... Inclusive ele se trancou no quarto. não queria deixar a gente namorar, enfim. Mas assim, a gente teve algumas dificuldades, né, porque, como você disse, vem uma outra família, tudo. Então assim, você tenta fazer o que é possível você fazer, você tenta... dar, assim, o seu melhor. Eu particularmente, era muito preocupada com essa coisa da criação, da educação, né, de prestar atenção nos detalhes. Eu acredito que eu tentei, assim, fazer o melhor, né? E ajudou. Tentei fazer o melhor, assim, e assim, a nossa casa tá aberta sempre. Hoje ela já tá casada, né, tudo. Olha que legal. Então a gente procura, assim, ter um relacionamento de respeito, né? Assim, cada uma respeitando o espaço da outra. Mas assim, eu posso dizer assim que é complicado, né? Eu não vou dizer que o nosso relacionamento foi assim, corações, não foi. Não foi. Perfeito. Mas nós estamos falando de famílias aqui normais, Exatamente, né? Famílias reais, exatamente. Histórias reais, assim. E o Wallace sempre contornou isso muito bem, né? Mas assim, quando o Wallace veio, a gente começou a namorar, eu sabia disso e a gente era muito amigo. Então, assim, o que eu sentia por ele, o que a gente sentia um pelo outro, estava muito acima disso. Então, assim, eu tratava isso, se fosse um problema, para mim ia ser muito secundário. Não ia ser um problemão, né? E a gente conseguiu fazer isso, desenvolver isso. E o Wallace também conseguiu entender que eu tinha, né, um pouco dessa dificuldade também. E assim a gente seguiu. E graças a Deus a gente conseguiu seguir, né? Não foi fácil, mas vocês souberam contornar, né? Não. É o que eu falo, foi uma né? construção. Às vezes isso vem para trabalhar em você. Hoje eu faria muita coisa diferente. Mas porque hoje eu tenho uma outra maturidade. Tenho 3 filhos, claro. né? Naquela época eu era nova, saindo de faculdade, casando, tudo ao mesmo tempo, né? Casamento, o meu filho a minha filha já veio pronta. Então, assim, foi tudo muito rápido. Mas, assim, Deus foi trabalhando em mim e hoje eu tenho uma outra percepção a respeito disso, né? E, assim, se eu pudesse, algumas coisas eu faria diferente, assim. Sim. Voltando até nessa questão dos filhos, né? Do legado que a gente, como pais, deixa para os nossos filhos. Você contou a história do seu pai, né? Que ele era querido pelos seus amigos. Você viveu isso com seu pai. Vocês conseguem ver que vocês estão deixando também esse legado de acolhimento para os filhos de vocês? Ah, Michele, 100%. A gente consegue enxergar isso. E não é porque eles demonstram, é que assim, eles falam isso. Né? Então, eles vivem isso, né? Eles vivem isso. Né? Então, o tempo todo, acontecem situações em casa que você vê o reflexo imediato. Então, desde um exemplo, né?
a gente estava retomando o grupo pastoreio, pastor. Sim. E a igreja ia mandar pessoas para o nosso grupo, encontro semanal. Uhum. E o que aconteceu? Eles, sabendo disso, eles divulgaram no nosso condomínio. Olha e eles só. trouxeram a primeira turma. Que legal. De repente legal. eles viraram para Paula e falaram assim, mamãe, vai vir algumas famílias. Mamãe, eu falei para todo mundo que ia ter grupo de pastoreio aqui em casa e eu convidei algumas famílias. E eles Evangelizando. falaram que vão vir. O que é isso? Evangelizando através do acolhimento, é isso? Por isso que é importante a gente abrir a nossa boca, pastor. Às vezes a gente fica com medo Uhum. e a gente não abre a nossa boca. Olha só. E assim, lá no prédio, por exemplo, a nossa vida é muito corrida, então a gente não tem aquele hábito de estar lá embaixo falando com as pessoas. É só bom dia, boa Vida tarde. real, de famílias reais. É. E assim, a importância de você falar. Tanto que quando ela me falou, eu falei, mas quem é, filha? Porque a mamãe não sabe nem quem é. Ela pegou e falou assim, mãe, os pais de fulano, os pais de não sei quem, os pais... E eram cristãos, Gente, eram e realmente... pastores de uma outra denominação. Olha só. E realmente, 8 horas da noite, numa sexta-feira, Apareceu. começa a tocar a campainha. E daqui a pouco a gente foi ver, aí falamos pra igreja, né, pro pastor Samuel. Segura um não manda pouquinho ninguém aí não, que não cabe mais gente. Não dá mais. Lotou a Vamos casa. ver quem vai ficar. Então, assim, é muito importante que a gente também abra a nossa boca, né? Eu me lembrei de um episódio recente. Tem uma amiguinha da nossa filha que, assim, ela faz parte de um relacionamento meio complicado. E, assim, como isso vem na bagagem algumas coisas, até, por exemplo, expressões. Né? Às vezes solta um palavrão, uma palavra meio mal colocada, e aí a Paula foi conversar com ela, filha, pô, cuidado, isso, né? Foi dar orientação. E na orientação, ela falou uma coisa pra gente que é o reflexo disso. O que ela falou pra você? Eu falei assim, toma cuidado, né? Por causa dos palavrões, né? A forma Assim, de né? falar, Vamos. Aí ela falou, mãe, mas é por isso que eu estou com elas, para por que elas isso. não falem palavrão. Olha que Olha lindo. só. Né? Que Então, lindo, né? aí na hora eu falei, filha, isso. realmente, você tá certa. Você tá certa. A Paula tinha uma intenção Mas ela de conseguiu... falar e ela reverteu porque ela colocou o amor ali à frente e falou assim, não, e é por isso que eu preciso estar com ela. É um lindo. reflexo de Jesus isso, né? Porque assim, o acolhimento, e isso serve para os irmãos da igreja, né? Porque é muito fácil a gente acolher o Wallace e Paula com quem a gente tem afinidade, gosta das mesmas coisas, fica fácil fazer churrasco e bater papo. Agora, acolher quem é diferente da gente, era o que Jesus fazia, porque assim, qual era a principal reclamação dos religiosos? Jesus come e bebe com os pecadores. Pecadores. Então, não tem jeito. Evangelismo passa pela hospitalidade e pelo acolhimento que vocês estão fazendo e praticando, A né? gente acredita muito nisso. A gente procura fazer isso de forma muito natural e colocar o que a gente tem à disposição, né? Do Sim. Senhor. E a nossa casa é uma das coisas que a gente faz. E, assim, o círculo de amizades que a gente tem, pastor, como a gente não veio de um lar cristão, nós isso é temos importante. muitos amigos que são fora da igreja. Uhum. E a gente não deixou de se relacionar assim, né? Às vezes assim, por uma atividade da igreja e tudo mais, assim, você acaba tendo um pouquinho de distanciamento, mas não porque você quer, mas porque você se envolve muito na igreja. E eu falo pro Wallace que essa é uma preocupação minha, que eu falo, Wallace, a gente está no nosso meio. E quem não está no nosso meio? A gente precisa ter esse cuidado também de separar um tempo para chamar essas pessoas. Você não é do mundo, mas você vive nele, né? Então, a gente Você se relaciona com as Você pessoas. Então, fazer a assim, a gente não diferença. faz essa diferenciação. A gente procura Não receber. devemos fazer, realmente, a gente né? procura fazer. Eu sei que, assim, tem pessoas que têm dificuldade para fazer isso, mas a gente já viu também pessoas muito simples. Um amigo que eu estava conversando, que não assim, ele é cristão, né? Mas, assim, da católica, um dia a gente conversando, ele falou para mim assim: o melhor lugar que eu fui para comer uma comida e para a gente fazer uma reunião, um encontro de casais foi debaixo de uma árvore. Olha só. Porque na casa daquela pessoa ela era muito simples, mas ela fez questão de receber o nosso grupo e montou, assim, a mesa embaixo de uma árvore. Eu fiquei imaginando aquilo, eu falei, gente... Queria estar ali, né? Eu queria estar ali, porque eu fiquei pensando, tem gente que tem castelo, tem uma casa muito grande, mas a casa, assim, não Ela é tem... vazia. Vazia de amor, né? Não tem nem esse objetivo. Então, assim, pra quê? Né? Tem que fazer sentido. Então, assim, o que a gente procura fazer é isso, exercitar isso, deixar isso aberto, e a gente às vezes até fala, tem que fazer, faz aqui. Vem pra cá, não tem problema. Em resumo, Paula, então, tudo aquilo que Deus nos entrega é para ser utilizado no seu reino e para a glória dele, é isso? É isso. Se Deus nos dá um carro, é para levar as pessoas e ajudar as pessoas e fazer a obra. Se Deus nos dá uma casa,
É para abrir para poder acolher. Olha só. Pastor, eu lembrei a gente vai lembrando, né? Sim, vai mas lembrando. isso aí. Não, esse é o... Eu lembrei do episódio que 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo, né? Pra quem não sabe. É aniversário da cidade. Tocou o telefone, era umas 11 e pouco da manhã. Era um irmão falando, ó, estamos com o irmão com uma dificuldade. Aí ele mandou para mim o áudio. O irmão mandou o áudio falando assim, eu não tenho 1 grão de arroz para servir para meus filhos. Olha hoje. só. Aí esse irmão falou assim, aí você consegue que eu tô fora de São Paulo? Né, como junta e tal. Aí eu falei assim, consigo. Onde ele mora? Então eu moro na Zona Sul. E esse irmão morava na Zona Leste, extremo leste. Nossa. Então nós estamos falando aqui de 36 quilômetros. Que não é longe para quem Que tem não é carro. longe para quem tem carro. Exato. Que não é longe Mas para era quem um tem carro. feriado. Para quem tem carro, para quem tem dinheiro para pagar o combustível. E não só isso, fora todos os percalços no caminho, né? Exatamente. Porque não é 35 km numa reta, é na cidade de na São Paulo. E o que foi feito? Rapidamente foi. Eu pensei, conversei com a Paula, falei, amor, a gente está acontecendo uma situação assim. Tem uma rede de relacionamentos. Então você sabe, alguns irmãos que falam assim, irmão, sabe aquele botãozinho vermelho, amarelo, ó, apertei o botão. E aí, vamos? Vamos. Então, rapidinho eles já entenderam o que precisava. Nós fizemos, ela foi junto comigo, a gente passou, fez uma compra, passou da igreja, pegou cesta básica, levamos, vimos o que ele precisava efetivamente, porque naquela hora ele precisava de comida, mas outras coisas eram necessárias. E aí o resto foi, e isso aconteceu, e assim, esse irmão foi ajudado, entrou numa assistência da igreja, a igreja tomou conhecimento, porque a igreja às vezes não sabe do que está acontecendo. Sim. Então, o acolhimento, por si só, ele não é algo que você faz sentado na sua casa. Não. É isso que vocês estão dizendo. Demanda um esforço? Investimento, esforço, tempo. E assim, Dedicação. eu costumo falar, às vezes a gente está conversando, eu falo assim, as pessoas romantizam muito algumas coisas, né? Que tem que ser aquela coisa dosada em amor. Não. Gente, é ação mesmo. É ação. Você, deixar de fazer algumas coisas suas, abrir mão de algumas coisas e falar, não, eu vou fazer isso. E quantas vezes, pastor, às vezes a gente escuta assim, mas você tem certeza que vai fazer isso? Tem certeza? Né? A pessoa não está te enganando. Fica medindo, né? A pessoa não está... E assim, não é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter. É isso aí. Não é uma preocupação. Porque aquela coisa assim, cuidar de gente dá trabalho. Dá. Quem ama, cuida, mas dá trabalho. E nem todo mundo, eu diria que a grande maioria não está disposto a ter esse trabalho de cuidar. Na nossa sociedade atual, né, na nossa correria, as pessoas não querem muito perder o seu pouco tempo de lazer para cuidar de alguém. Como você falou, um dia de feriado. O papo tá bom demais, mas eu vou ter que fazer um parênteses agora na tua fala, porque a gente vai voltar nesse ponto, porque o tempo tá acabando, gente. A gente está correndo contra o tempo aqui e a gente vai fazer um break agora, nesse intervalo, e você segura aí um pouquinho que a gente vai voltar nesse ponto. O amor dá trabalho, não é isso, Michele? A hospitalidade, ela precisa demandar um esforço. Mas vamos chamar o intervalo e a gente volta já já. Fique ligado nas manhãs da IPP-TV. Segunda às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas e sextas-feiras, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café Prosa e Missões com as informações da JMP. Devocionais e louvor, 9h30. É tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com o Vida Devocional. Às 10h, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do dia a dia à luz da Palavra de Deus no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP-TV, a sua TV missionária.
Toda quinta, às 8 da noite, a Grande Comissão apresenta Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteios de livros e sua participação pelas redes sociais. E uma vez por mês, o programa tem parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil e o Ministério Missionários do Asfalto. Horários alternativos aos domingos às 4 da manhã e às 2 da tarde. Você é um missionário. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Olá, eu estou aqui para falar sobre a Escola Teológica Sã Doutrina, que é a Escola Teológica da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos um curso que é oferecido em duas modalidades, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. O curso tem duração de 2 anos e durante esses 2 anos nós oferecemos 25 disciplinas que estão espalhadas em todas as áreas da teologia, desde a teologia bíblica, passando pela teologia sistemática, teologia histórica, teologia filosófica e a teologia pastoral. Você que quer aprender teologia para conhecer mais a Deus e servir melhor os seus irmãos na igreja e fora da igreja, você que quer ser um bom professor de escola dominical, você que quer de repente abrir um trabalho aí na sua casa, que de repente daqui a alguns anos pode se tornar uma igreja, você que quer aprender mais para servir melhor no reino de Deus, dentro e fora da igreja, você é convidado para ser um dos nossos alunos. Nós não cobramos matrícula, nós cobramos uma mensalidade de R$100, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Seja nosso aluno, vem estudar conosco. Um grande abraço, que Deus muito o abençoe. Voltamos do nosso intervalo, voltando àquele comentário que eu ia fazer, né? Que cuidar dá trabalho, demanda esforço, demanda dedicação, demanda amor, mas também demanda o bolso. Né? E como você falou, você em pleno feriado, a gente descansa, alguns trabalham, vocês provavelmente iriam descansar e iam receber a ligação. O que vocês prontamente fizeram? Correram para a rede de apoio de vocês, não é isso? É isso aí. E isso tem que ser dessa forma. Você não pode... Com relação ao acolhimento, você não pode medir essa... Não tem tempo, né? É o tempo não tem feriado, do outro. Porque é ele quem está precisando. Então, sempre... tem gente que fala assim, eu vou lá amanhã, eu vou dar uma passadinha lá amanhã. Amanhã, às vezes, não dá mais tempo. Ele te ligou no feriado dizendo que não tinha que comer. Imagina se você fala, não, mas hoje é feriado. Eu nem ia conseguir comer, amanhã, gente, aquele dia, nem que eu exatamente. quisesse. Era um dia menos de... Não tem como, não tem. E assim, ele falou da rede de apoio, né? É muito assim, você vê como o senhor trabalha, porque você leva para conhecimento de algumas pessoas e o senhor ele começa assim a juntar todo mundo. E assim, eu falo, gente, tem gente que às vezes não aparece, mas tem o dom de contribuir. Sim. É aquela pessoa que a gente está sempre pedindo. E tem aqueles que justamente têm o coração aberto a ajudar, mas não sabem onde, não sabem como. E vocês são esse canal, né? Ele é o pidão, ele sai pedindo. Ele sai pedindo para todo mundo. Mas assim, ele fala assim, eu já consegui, né? Como diria o pastor Arival, não peço para mim, né? Mas olha, não peço para mim. Teve uma situação, assim, não vou citar nomes, mas assim, eu ia numa feira e eu chegava assim na feira e eu falava assim pro rapaz, né, aquela banca enorme, eu falava assim, você me monta 5 caixas com coisas de cada um. E aí 5 kits completos. Assim, mas assim, fazia aquela feira que depois tinha que vir com o carro para colocar. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, dona Paula, mas por que você faz tudo isso, assim? Eu falei, não, porque tem uma que vai para casa do meu pai, né, eu tenho a minha sogra também que a gente manda, mas tem umas 2, 3 famílias que a gente ajuda. Ele, tá bom, não sei o quê. Aí eu soube que ele era cristão também, ele era de uma outra igreja, mas não estava conseguindo ir por causa da feira, né? O trabalho, aquele horário complicado. E aí, depois, no outro final de semana, quando eu cheguei, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, a senhora vai vir hoje na feira? Eu peguei e falei assim, não, eu tô indo daqui a pouco. Ele, então eu vou deixar suas coisas tudo prontas. Aí ele já preparou. Aí quando eu cheguei lá, assim, ele falou assim, tá aqui seu negócio e aqui tá mais essa também, porque eu também quero ajudar, quero contribuir. Olha, a senhora tá vendo? Que coisa então, assim, boa. você vê como isso vai acontecer. Aí você fala assim, que bobeira, uma caixa de feira. Eu O falo, amor que acolhe contagia. Você, isso. E você não. Isso, E assim, você precisa fazer isso, como disse, com. Você dando um testemunho de que aquilo não é pesado para você. Sim. A naturalidade, como você falou, né?
às vezes a gente tem que falar, você falou que era para ajudar outras pessoas, ele pode ajudar. E ele, assim, Pôde sentiu, ajudar Deus tocou no que no ele coração pôde. dele de que ele podia contribuir, né? E assim, isso tem sido com a gente. E eu falo pro Wallace, eu falo assim, amor, quando a gente olha para trás, a gente tenta fazer a conta e a nossa conta não fecha. Pois é. Não fecha. Deus é que Matemática de multiplica, Deus, né? Você fala assim, olha, como que a gente fez isso Incrível. naquele tempo? Então, assim, a gente procura, pastor, fazer isso, independente do que nos tá nos sobrando. Porque, Ou seja, assim, pela fé, né? o que nos sobra é muito fácil. Então, assim, eu falo para ele, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos pedir para que o Senhor nos mostre, vamos pedir para que o Senhor nos avise a hora de parar, né? Tipo, pra Também tem gente isso. poder ir pro Isso é próximo. importante. Pra Saber gente... na hora de parar, porque você tem que dar espaço, tem pessoas vindo, é uma fila, É um carrossel. E ainda bem que você tocou nesse ponto, Wallace, porque assim, você diz assim, tem uma fila, tem muitas pessoas precisando de atendimento, e a gente está falando aqui hoje de um amor que acolhe. Então, será que a gente pode diferenciar, me corrijam se eu estiver errado, e vocês são experientes nessa área, tem 2 tipos de acolhimento. É aquele que você vai abrir a casa para os irmãos da igreja, e você vai acolher na hospitalidade fraternal, amorosa, e dali pode ter algum acolhimento espiritual necessário para resolver. Agora, tem um outro acolhimento, que é o acolhimento da necessidade material, é isso? Também. A gente pode colocar esses 2 pontos assim ou Também. não? Me ajudem nesse sentido aí. Nesse segundo acolhimento, ele não é só espiritual, porque ele vem um pacote pronto. Que às vezes é uma necessidade física, material, e por trás Vem existe espiritual. A necessidade espiritual e material, elas estão andando juntas. E às vezes a pessoa pode ser abastada, mas ela tem só a necessidade do acolhimento emocional e espiritual. É isso aí. E vocês conseguem acolher ambos os tipos, é isso? A gente assim, procura trazer muito para perto da gente, a gente procura realmente se envolver. Né? A gente não faz um negócio assim de uma forma superficial. Um exemplo assim que eu posso dar prático, até estava comentando com a Michelle um pouquinho antes, né, que teve o nosso condomínio fechou por conta da pandemia. Não deixava ninguém entrar. Não, imagino isso, né? Acolhimento para vocês na pandemia. Como é que eu foi? fui a rebelde da pandemia, gente. Eu fui A transgressora das a transgressora da pandemia, porque assim, eu falei, gente, não tem condições, né? Eu falei, a gente precisa disso. E aí o que eu fiz? A gente procurou receber as pessoas sim. A gente ligava, a gente tinha um grupo assim, né, que falava, e aí, você tá com medo? Não, então vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra Tá com cá. algum sintoma? Não, Vocês vem não pra cá. conseguiam ficar sozinhos, né? Olha, e não pegamos, tá? Não pegamos. E assim, Graças a gente também teve assim essa consciência. Pra gente nada nos faltou, a gente não perdeu os nossos empregos, nada faltou. A gente estava dentro de casa, os nossos Pelo filhos... contrário, na pandemia eu troquei de emprego. os nossos filhos, Olha assim... só. Deus os abençoa, nossos né? filhos, assim, alinhados com o colégio, tava tudo redondinho, pastor. Aí o que eu fiz? Eu falei, Wallace, a gente não teve nenhum impacto negativo. Então acho que a gente tem que manter tudo que a gente tinha. Então, por exemplo, a gente pensou no tio da van, Que leva as crianças pro colégio. que a gente Porque não soube que tava na fechado. época estava em dificuldade, Como porque as fechou, mães olha não só, levavam. Então olha a gente pensou nessas pessoas, a gente pensou na nossa faxineira, que tinha 3 filhos, a gente pensou na manicure, que tinha um filho e estava sozinha. Então, assim, eu falei, nossa, a gente não pode Parar. a gente não pode. E nós, assim, nós colocamos isso em prática e, assim, foi muito bom pra gente, assim, porque a gente pôde ver a necessidade dessas pessoas. E elas chegavam pra gente e falavam assim, nossa, não pude ir em tal lugar porque estão O com condomínio medo. fechou. E assim, a gente não tem que pensar nessas coisas. O que eu falo pras pessoas, gente, quando eu olho para aqueles cristãos, aqueles que deram testemunho pra gente, graças a eles a gente tem o evangelho, eles iam pros leões louvando. Eles não tinham medo. Eles não tinham medo. Eu falei, o Senhor não deu pra gente um espírito de temor. Ou eu creio nisso, confio no Senhor. Não foi um espírito de covardia, mas de ousadia. Né? Falei assim, confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Então, o que eu fiz? Eu confiei no Senhor. E falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E a gente procurou fazer isso e deu super certo, pastor. É um Graças testemunho a que a Deus. gente gosta de falar. E assim... A Paula comentou, só um instante, bebê. A Paula comentou da manicure, né? A manicure era dela. Mas, de repente, surgiram mais 4 mãos, mais 4 pés, que não precisavam fazer, mas faziam por quê? Porque tinha que suprir os outros 4 clientes que ela não podia mais Para atender. acolher ali ao mesmo tempo. Então tem, não é isso, Michele? Tem todo um esforço.
Exato. Tem Esforço. investimento, Exato. dinheiro, tem que colocar. E assim, eu vou falar, eu posso dar como testemunho, gente. É muito bom. Uhum. Se toda pessoa assim que está na igreja adotasse aí uma ou duas famílias para estar junto, assim, para caminhar junto, seria muito bom. Ô Wallace, e nessa cidade que não para, praticamente uma Nova York, né? Sim. The City Never Sleeps, né? Cidade que nunca nunca dorme. dorme. A cidade que nunca dorme, já diz um pastor amigo meu, ele fala assim, não precisa ir para Nova York, vai a São Paulo que você vai ter uma ideia. É claro, né, que a gente brinca assim, mas para você, qual é o recurso mais caro hoje que a gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo? Qual é o recurso que a gente tem da nossa vida? Além do investimento que a Paula falou, dinheiro, você acha que é o tempo? O tempo é um recurso caro para nós hoje na cidade de São Paulo? Como é que é isso? Eu acho que pro paulistano em si, o tempo é caro. Mas eu acho que ele não é o mais importante. Certo. Porque eu acho que o recurso, de verdade, o recurso amor, ele faz a diferença. É esse recurso que você tem que dedicar. Porque quando você dedica o amor, o restante vem meio é por osmose, né? Vem no pacote, vem no carrinho. E esse tempo é investimento, porque eu vou falar uma coisa. A memória que eu gostaria que os meus filhos tivessem da nossa casa era que na nossa casa tinha estudo bíblico. Isso aí. E isso me lembrou uma coisa, porque às vezes pode ter alguém em casa pensando assim, mas eu queria ajudar, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Mas às vezes o seu recurso é dar amor. O acolhimento não necessariamente precisa, eu tenho que tirar do meu bolso, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para alguém? Dê amor, dê atenção, dê carinho. Dê a palavra de né? Deus. Dê uma palavra de Deus, Faz dê um a palavra bolo, de Deus. faz um bolo e vai na E vizinha. tem gente que vai dizer que eu não tenho tempo, né? Tem gente que vai Pode dizer ser. isso. E outros vão dizer que não tem tempo, mas aí você pega a sua rede de apoio, que pode ter mais tempo, recurso, e você consegue praticar esse acolhimento com amor. O recurso mais caro é o amor. Mas você precisa demandar tempo da sua vida, vai investir tempo nisso para poder... Eu acho, investimento de tempo. E o tempo, ele é um objeto de uma certa forma, é um objeto do egoísmo. Do egoísmo. Porque quando você pensa no seu tempo para você, olha aí. você tirou o tempo que você poderia dar para o outro. Então é um objeto de egoísmo. Se você não tomar cuidado, você... ao invés de sair num feriado, deixa eu ficar aqui, tá tranquilo. Vou maratonar eu gosto de uma dormir. série, né? Verdade sejam ditas, eu gosto de dormir. Sim. Eu gosto de ver série, mas tem que fazer as coisas. Sim, a necessidade aparece. Como diria Salomão, tudo é vaidade. Né? Verdade. Não, a gente vai. Eclesiastes. E agradecemos por isso, porque como para nós isso é natural, né? Deus coloca isso de uma forma muito natural para a gente, é a forma que a gente tem de contribuir, né? É como a gente consegue fazer. E o pastor e Michele comentou, é contagiante, você usou essa expressão, é contagiante? Contagia, né? É tão contagiante que não é só os filhos que pegam isso. Amigos, irmãos que ficam do lado começam a entender que isso é necessário. É que nem uma labareda, ela vai se alastrando assim. E aí eu queria pegar o gancho, porque o tempo está correndo, gente. Nem parece, o papo está tão bom. Gostoso. Mas a gente fala assim de um momento que a nossa igreja está vivendo, você que nos assiste aí, a nossa igreja está em busca aí do avivamento genuíno, verdadeiro, que é da palavra, oração, arrependimento. E tudo isso passa por uma vida cristã de comunhão. Wallace e Paula, vocês acham que o acolhimento, esse amor que acolhe, contribui para o avivamento da igreja? Com certeza. Com certeza. É na veia. Na veia? Na veia, porque quando você acolhe, você está acolhendo quem? Está acolhendo aquele que está perdido, aquele que está com dificuldades de entender o sentido da vida, você está acolhendo aquele que teve uma decepção, né? Ou mesmo seja aquele pessoal, que tem seja... a dificuldade relacional, né? A gente vê, o Wallace, principalmente, a gente deu aula na sala de vida devocional, né? Na IBD, que Olha é aí. outra maneira de se escolher. Olha aí. Escola Bíblica Dominical. Relacionamento, né? Com o Senhor. Como que você vai ter uma igreja avivada se a pessoa não tem vida devocional? Exato. Se a pessoa não lê a Bíblia. Então, assim, no grupo de pastoreio, a gente dá essa oportunidade também, né? O Wallace, hoje ele que lidera o grupo sozinho, então ele coloca, assim, ele deixa muita vontade, assim, quem quer trazer o estudo, alguém quer falar alguma coisa, ele põe as pessoas para pensar, ele põe as pessoas para confessarem, né? E tem sido muito bacana, porque ali onde você Olha aí. confessa seus pecados, ali onde a gente ora, ali onde a gente Você exorta. trata também, Então, né? assim, a gente traz isso
numa porção menor. Uhum. Então nós temos um relacionamento com Deus assim, de confissão mesmo, de pecados, de falar, olha, nós recebemos, nós temos assim a nossa casa, nós somos acolhedores, mas nós temos os nossos problemas, nós também sofremos, Olha que legal. nós também temos as nossas deficiências, né? E a gente precisa tratar isso. Então a igreja precisa tratar isso. Então essa é uma oportunidade que a gente tem. Então eu creio nisso sim, que o pequeno grupo, seja lá com 2, com 4, você não sei quantas pessoas tem, precisa ser um grupo conciso, um grupo no mesmo propósito. E ele vai se tornar um braseiro que vai fazer parte do avivamento da igreja, se a gente pensar nesse sentido assim. Eu queria só resumir para a gente pensar junto aqui, colocar junto. Então, existem disciplinas espirituais que fazem parte do acolhimento. Porque assim, se for o acolher pelo acolher, e aí se a gente pensar em outras religiões, talvez você vai querer só acolher por obras, atender só necessidade. Ou então, numa questão aí um pouco mais de psicologia ou psiquiatria, não, o seu problema é só emocional e mental. E aí tratar daquele jeito, aquela áreazinha, você acolheu o emocional. Agora, para nós cristãos, não. Se a gente puder resumir, a gente precisa das disciplinas espirituais, é isso? Oração, leitura da palavra. Comunhão, mesa farta, né? Comunhão. Que na hora dali do como é que fala? Da comunhão. Da comunhão é na hora que também a gente consegue trocar, né? Muita coisa. Mas assim, o bom mesmo é a gente estar junto ali. Isso aí. Porque você vê que a gente desenvolve um amor, um carinho um pelo outro, assim, sabe? A gente, como é que fala? Sofre, porque a gente também precisa de apoio, né? A gente que está ali liderando, a gente precisa de apoio. Nós já tivemos situações a gente abrir o coração, eu rasgar meu coração, ou a outra pessoa rasgar o coração. E só de estar do lado, né, Paula, faz a diferença, não é isso, Wallace? Aí você... E o apoio, né? É o apoio necessário. Tem irmãos, tivemos situações de onde o irmão virou e falou assim, olha, eu já conhecia vocês, mas a partir do momento que a gente passou a frequentar o grupo pastoreio, junto, né? nós entendemos que o que faltava pra gente eram amigos. Olha só. Então, amigos é uma coisa importante. É muito importante. Eu acho que Jesus nos ensina isso na sua hora de mais aflição. Foi quando ele precisou dos seus amigos, pelo menos do seu lado. Quando ele está ali no Getsemane e se preparando para ir para o Calvário, ele convida os seus amigos para orar com eles. E os seus amigos dormem, né? E Jesus sente essa angústia e fala assim, vocês não podem orar comigo nenhum De vez em quando meu amigo dorme também, pastor. Muito bom. Mas é isso, gente. Disciplina espiritual faz parte do acolhimento. Leitura da palavra, oração, estar junto e repartir o pão ali no grupo de pastoreio, que é uma coisa gostosa demais, né? Se você não tem essa disciplina, o que você vai falar para essa pessoa no acolhimento? Exato. Se você não faz a leitura da palavra, se você não entende o motivo pelo qual Deus deu isso para você. Exato. Você faz sentido. E você precisa conhecer a palavra para poder acolher a pessoa, né? Com a palavra, né? E a igreja de Pinheiros, pastor, quando a gente chegou aqui, não era aqui ainda, né? Era na Fernão Dias. Nós fomos acolhidos. Famosa Fernão Dias. Nós fomos acolhidos. Eu costumo brincar... pelo Ministério para Casais. Pelo Ministério para Casais. Pelo encontro de casais. E o reverendo Arival acolheu vocês. Nossa! Eu acho que quando ele viu, eu brinco que a gente era uma turma de amalequitas quando chegou na igreja. Hoje, assim, né? A gente tá melhorzinho, mas assim, nós fomos muito bem acolhidos, assim, na época pelo Milton, pelo presbítero Daniel. Então, assim, nós nos sentimos amados. Tinha um casal que coordenava o Ministério para Casais. Então, isso, assim, foi algo que eles colocaram na gente e a gente queria cuidar também das pessoas, sabe? A gente queria cuidar. E a gente conseguiu fazer muito disso no Ministério. Temos amigos, casais queridíssimos hoje, né? Assim, que vem a gente, oi, não sei o quê. E vocês que sempre trabalharam no Ministério de Casais, vocês podem dizer aí para nossa audiência, para os casais, eles podem ser bem acolhidos aqui? Vocês sempre trabalharam na área, têm experiência na nossa igreja. Os casais são bem acolhidos aqui? São bem acolhidos. São. Tem uma vírgulazinha. Aqueles que querem ser acolhidos, eles são bem acolhidos, porque tem casais que não querem ser acolhidos. Isto é um fato. Mas quem está aberto a isso, quem chega e fala assim, eu preciso, é bem acolhido. E diz pra gente aí, dá as dicas aqui, assim, como que eles podem se chegar, como casais aqui na igreja, quais são os ministérios que eles podem procurar para serem acolhidos aqui? Eu posso? Pode.
Então, primeiro, eu entendo o seguinte, participar de algum grupo de pastoreio. Boa. Liga na igreja. Né? Segundo, participar de uma escola bíblica dominical. Pega um tema, se você é novo de conversão, ou se você ainda não entendeu, vai na linha da igreja, né? No discipulado. Se não, escolhe um tema e vai. O participar é importante. Casal, se é casal, precisa fazer parte do Ministério para Casais. E aí você tem atividades mês a mês, ou pelo menos bimestrais, tem 2 encontros de casais por ano. Você tem... Como é que é o nome do encontro de casais que tem aqui? ECC. ECC. Explica aí pra galera que de repente não conhece. É o encontro de casal com Cristo. São 2 encontros semestrais, um em cada semestre. Legal. Onde pessoas são convidadas, são estimuladas a convidarem pessoas não cristãs ou com cristãs, mas que estejam passando por dificuldades no casamento. E para que isso eles possam ser apresentados a Cristo. Vocês já viram muitos testemunhos, Paula, de casamentos restaurados no ECC? O nosso. O de vocês? O nosso. Olha. O nosso. Nós viemos no 2º ECC. Nós estamos indo para a 30º, né? 30ª edição. Olha só. Nós trabalhamos no 3º, trabalhamos no 4º, trabalhamos no 5º. A conversão veio efetivamente ao mesmo tempo, no mesmo dia, no 5º ECC. Pensam demais. Eu Que queria história passar para a linda, Michele, né? porque a gente tem os momentos agora que a gente vai dedicar com o casal aí. Como é que é, Michele, o nosso momento agora? Aquele momentinho do final, né? Chegou a nossa hora do Dica de Casal. Voltamos. Paula e Wallace. Agora é aquele momento que a gente queria que vocês dessem para os casais que estão assistindo. Nós já falamos de muita coisa, já demos muitas dicas, mas que dica assim, especial vocês deixam para casais, famílias, terem esse sentimento de como eu posso acolher? Eu acho que se eu tivesse que resumir em uma palavra, Michele, eu resumiria na palavra compromisso. O casal, quem quer acolher precisa ter um compromisso. Compromisso com quem? Primeiro um compromisso com Cristo. Para ele entender o seguinte, se hoje ele é cristão e se Cristo acolheu o casamento dele, se permeou, se faz o casamento dele bem, ele precisa entender que ele precisa ter um compromisso dele com o próximo. Isso aí. Paula? Sem o compromisso não Verdade. Eu acho que o casal deve primeiro, né, buscar a direção do Senhor, se tem essa vontade, né, pedir para que Deus mande essas pessoas, né, e assim, trabalhe por isso também, que, como eu disse, é um investimento, então você vai ter que separar um tempinho, você vai ter que usar de algumas estratégias, né, para trazer, abrir as portas da casa, abrir as portas, venham com os filhos, né, que tem muita gente que fala, eu não posso ir porque tem os filhos, tem as crianças. Não, traz os filhos também, pode trazer todo mundo, né, não criar dificuldades, né, procurar de forma prática servir alguma coisa, né, passar um tempo bom, passar um tempo de oração, não ser muito incisivo, porque isso vai ser naturalmente com o tempo, a família vai acabar se abrindo. Então, assim, que tenha essa predisposição realmente em abrir o coração para receber. Porque você recebe também muita, como é que fala? Muita dificuldade, muito problema. Não é só abrir as portas da casa, tem que abrir o coração. Abrir o coração. Olha aí, coração para caminhar boa. junto. Na verdade, acho que a gente pode dizer que o acolhimento começa em quem está acolhendo. É a preocupação com o Né? outro. Você abre o seu coração para acolher. É ter pelo outro o olhar que Cristo teve por nós. Eu sempre falo, olha, a gente tem que ter muita paciência, a mesma paciência que Cristo teve com a gente. E a gente deu trabalho, hein? Falo para ele, então a gente tem que ter muito dessa paciência. Então, assim, vamos... Só para não perder o timing disso, na Escola Bíblica Dominical, na semana retrasada, tem uma das alunas, é uma das pessoas que nos acolheu. Olha só. Né? E eu estava contando exatamente isso, dessa coisa do acolhimento. E aí eu olhei para ela e falei assim, não é... Né? Tipo, eu fui assim, ele falou, e você deu trabalho. Bom demais. Bom demais, gente. Essa foi a dica do casal e agora uma dica aí literária da nossa editora Zion. Assista com a gente. Lado a lado, relacionamento com sabedoria e amor, de Edward. Todos precisam de ajuda de vez em quando, especialmente em meio a circunstâncias dolorosas e provações. Neste livro, um conselheiro bíblico altamente respeitado e autor de sucesso
oferece orientações práticas para todos os cristãos que querem desenvolver suas habilidades de ajuda, caminhando lado a lado de pessoas feridas. Escrito a partir da convicção de que os amigos são os melhores ajudantes. Esta introdução ao aconselhamento bíblico irá equipar os crentes para compartilhar os fardos uns dos outros através das palavras gentis de sabedoria e de atos de amor. Este livro é escrito para quem deseja ver Deus usar relações e conversas entre os cristãos comuns para realizar milagres extraordinários na vida do seu povo. Você o encontra no site www.editoriasion.com.br. Claro, é a nossa dica de leitura de hoje. Outro momento tão especial do nosso programa, né? Eu ainda digo sim. Que momento, né? Eu ainda digo sim. Vou explicar para a Paula aqui e para o Wallace mais ou menos como é que funciona. Eu ainda digo sim. Paula, por que você ainda diz sim para o Wallace? Por que você ainda acolhe o Wallace depois de tantos anos de casado? E o Wallace, por que você ainda acolhe a Paula? Momento de corações, não tem ninguém. Olha só. Não tem ninguém ouvindo, não tem Esse ninguém momento é ouvindo. muito top, porque a Pode gente fica abrir de o coração. plateia aqui e vocês fingem que não tem ninguém aqui, né? O romântico é o Wallace, tá, gente? Vamos falando. Agora ela jogou tudo pra mim. O muito romântico bom. é o Vamos Wallace. começar com a Paula, Vamos então. começar com a... Mas sabe o que é legal? Imagine assim, aquela música que é só de vocês dois. Tenta imaginar aí, e aí, declarações, por favor. Vamos lá. Bom, eu ainda digo sim para o Wallace, porque nós somos amigos, parceiros, pelo tempo que nós construímos juntos, pela família que nós construímos juntos e pelo amor que nós construímos juntos, né? Que é um amor estruturado na verdade, é um amor estruturado na solução de problemas, em algumas dificuldades, mas assim, é onde a gente consegue, né, exercitar no outro a misericórdia, o perdão, né, as alegrias. Então assim, eu ainda digo sim porque o Wallace é meu parceiro de vida, porque ele foi um presente de Deus para mim. Olha só. Ai, que lindo. Eu preciso falar aí. E olha que eu sou difícil, hein? Como eu falo pra todo marido aqui, eu falo assim, irmão, a régua tá lá em cima. É contigo agora. Pior que ela levou o meu texto. Olha! Uau. E na verdade. Então você vai ter que superar agora. Normalmente eu falo com tranquilidade, mas agora deu. Ficou nervoso. Eu ainda digo sim pra você, porque você verdadeiramente é o presente de Deus na minha vida. Você é a mãe dos meus filhos, é a mãe que Deus nos colocou, a gente sabe que a gente passou por eles, né? E o que a gente passou juntos nessa vida. Então, é até o fim. Até o fim. A gente tá aqui, eu amo você, né? E é isso. Ela tomou meu texto. Ele ficou até sem fala, gente. Agora pode beijar sua namorada. Aê, muito bem. Que lindo, Esse gente. momento é lindo, não é isso? Ai, uma pena. A gente sempre fica assim, tá ficando pouco tempo, né? Uma hora tá sendo pouco de programa. Muita gente tem falado, pastor, coloca mais um pouquinho de tempo aí. Eu falei, eu não mando nada aqui, minha gente, a gente só apresenta. É porque é tanta coisa que a gente quer falar, né? E aí a gente fica um tempinho curto. Mas foi bem gostoso. Exatamente. Nós, da minha parte, assim. Muito, muito bacana. É muito bacana a gente poder dividir nos acolheram isso. bem. Isso aí. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês aqui. Antes da gente se despedir, a gente quer fazer uma oração com vocês, né? Esse momento aqui da gente estar junto, inclusive, Wallace, eu vou pedir para você fazer essa oração, a gente dá as mãos aqui, e pedir que você ore aí pela nossa audiência. De repente você está nos assistindo e não se sente acolhido, ou está faltando acolhimento no teu próprio casamento. O nosso amigo aqui, nosso irmão Wallace, vai orar por esse momento e vai orar pela sua vida também. Por favor, Wallace. Não, a gente pode até deixar também aqui, se você está passando por algum problema, algum momento que precisa de uma ajuda, entre em contato com a nossa igreja, com o Ministério de Casais, né? Se o seu casamento está passando por alguma coisa que você precisa de um aconselhamento pastoral, entre em contato com a nossa igreja, com o Ministério de Casais, a gente pode tentar ajudar de alguma forma. É verdade. Por favor, Wallace. Pai querido, Pai Santo, a Ti que devemos toda a honra e toda a glória, Pai, agradecendo por esse dia, agradecendo por esse dia de trabalho, que ele termina aqui com um momento delicioso na Sua presença, onde podemos falar um pouquinho das nossas características, daquilo que a gente faz com muita tranquilidade e aquilo que o Senhor nos deu, que é esse dom que a gente acredita ter de acolher as pessoas em todos os momentos da vida, seja por uma questão espiritual, seja por uma questão física, emocional, não importa, e que as pessoas tenham compromisso. Cada uma das pessoas da nossa igreja, os irmãos, tem esse compromisso de acolher,
outras pessoas. Porque dessa forma a gente vai mostrar como igreja o que Cristo quer da gente, né? Então, efetivamente, Pai, esteja com a gente o Espírito Santo nos colocando as situações a todo momento e que nós estejamos prontos para isso, Pai. Que este é o importante, é um compromisso que a gente tem que estar pronto para executar isso na nossa vida e na vida das outras pessoas. Acolher é uma questão de amor, é uma questão de compromisso com Cristo. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço por todos aqui, pelo pastor, pela Michele, pela vida da minha esposa e pela vida das nossas famílias. Amém. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Bom, agora a gente se despede. Paula, Wallace, por favor, se despeçam aí, suas últimas palavras aí. Bom, foi um prazer estar aqui, né? Oi, Como a legal. Michele disse, procura o Ministério de Casais. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem, assim, esse compromisso de ouvir você, né? E, assim, entendendo que nós somos pessoas, né, normais. Então, assim, você vai encontrar amigos aqui, você vai encontrar uma família aqui, você vai encontrar pastores aqui que estão dispostos a te ajudar. Então, assim, meu irmão, não desiste disso não. Vem pra cá, vem ficar com a gente. É isso aí. E aí já está dito, né? A gente já falou todos os mecanismos, as ferramentas e é só chegar. Então tá é só bom. chegar. Isso aí. Muito obrigada. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Bem Casados. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.